Portaria interministral, o fim do tiro esportivo no Brasil, o caos tomando conta. Será que realmente a notícia é tão ruim assim como alguns estão dizendo? Não estou aqui para discutir, falar que eu entendo mais ou menos do que ninguém. Eu vou trazer para vocês, como sempre, o meu entendimento e a minha opinião sobre esse assunto. Essa portaria foi publicada no dia 4 de abril, né? Fresquinha aqui do final de semana e está trazendo muita discussão. No meu entendimento, para resumir isso aqui, pessoal, essa portaria trata tão somente dos atletas de alto rendimento, os CACs nível 4, né, como a gente carinhosamente está chamando. Os foda dos foda, a nata da nata. Por quê? Porque esses CAC nível 4, eles têm uma série de regalias. Eles têm habitualidade por calibres diferentes de arma, só restrita e permitida. Eles podem comprar mais munições, as guias são mais amplas. Então essa portaria veio para regulamentar, no meu entendimento, tão somente os CACs nível 4. Mas vamos ler junto aqui, ó. O que ela fala no seu artigo 1º? Dispor sobre os critérios para reconhecimento de confederações ou ligas nacionais de tiro esportivo e sobre a classificação mínima a ser obtida pelo atirador desportivo de alto rendimento, de que tratam o artigo 2, inciso 36 e bananando o decreto 11.615 de 2023, para o acesso excepcional aos quantitativos complementares de munições e armas de uso restrito, a comprovação de habitualidade por grupo de arma de uso permitido e restrito e a guia de tráfico específica. Então, pessoal, o meu entendimento e de alguns, da maioria, é esse, que essa portaria ela veio tão somente para falar sobre os CACs nível 4 e criou realmente muitas dificuldades para que você seja o fodão da galáxia. Primeiro, as confederações ou ligas nacionais, né, fala vários critérios aqui, mas para resumir, vai ficar basicamente só uma valendo no Brasil inteiro para poder regulamentar os CACs nível 4 e ela tem que ser vinculada ao COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Então é para quem é atleta olímpico, compete a nível nacional, mundial, participa de Olimpíadas. Uma das coisas que me chamou muita atenção e eu acho um absurdo é falar que a confederação tem que possuir um código de ética que estabelece princípios de conduta para as atividades esportivas e administrativas, incluindo a proibição de discursos e práticas de ódio, intolerância, proselitismo político e qualquer forma de discriminação. É querer interferir demais, né? Até no posicionamento político dos atletas, essa parte que mais me chamou a atenção do que regulamenta as confederações. Mas mesmo no que trata o ranking, o capítulo do ranking nacional de alto rendimento, está falando aqui o que os atletas precisam. Uma coisa que me chamou muita atenção é com relação a esse parágrafo único, falando que nas competições a que se referem o caput não poderão ser utilizados alvos que representem figuras humanas, animais, ou que reproduzam preconceitos ou estereótipos com base em raça, sexo, orientação sexual, religiosa, opinião política, origem nacional ou social, nascimento ou outras condições. Gente, olha o absurdo que é isso, até mesmo para exclusivamente os atletas de alto desempenho. Os alvos com silhuetas humanoides não poderão ser utilizados nas provas. Alvos como esse que nós fizemos, né, recentemente, a nossa prova, que está uma das provas de maior destaque, lançamento e que está crescendo por todo o Brasil, parceria que a gente fez com a CBTT, uma prova simulando um percurso de caça, né, onde nós temos alvos de javalis e você tem uma desclassificação se acertar no cachorro e umas penalidades se acertar fora do javali. A prática de caça de javali é autorizada em todo o território nacional. Qual o problema da gente ter uma prova assim, né? Essa daqui ainda está valendo. No nosso entendimento, os atletas de nível 3, que são os atletas que a gente tenta alcançar com provas como essa da CBTT, não sofreram interferência nenhuma. E nós vamos continuar com a prova. Agora, é um absurdo uma portaria intraministral vir tratar questões tão específicas assim. Pessoal, e para deixar claro o meu entendimento e por que essa portaria trata tão somente os atletas nível 4, porque era sobre isso que estava discutindo no Ministério da Justiça, com os deputados federais,
todo o entorno da discussão antes de sair da portaria era para buscar formas de regulamentar esses atletas de alto desempenho. Então agora pessoas estão fazendo uma análise interpretada e querendo colocar todos os caques nesse balaio. Se fosse assim verdade, basicamente o tiro esportivo no Brasil está inteiro comprometido e ninguém vai poder continuar. E eu não gosto dessa análise, em primeiro lugar, porque antes da gente fazer qualquer análise, né, tirar qualquer opinião sobre isso, eu acho que a gente deveria aguardar a portaria do Exército, porque essa portaria ela é intraministral, ela não tem efeitos práticos. Agora o Exército tem que fazer uma portaria regulamentando cada uma dessas questões e falando como ou não as provas vão funcionar e como vai ser essa classificação dos atletas de alto desempenho. Então ainda precisa de um pouco mais de amadurecimento e informação antes da gente trazer opinião. E eu, particularmente, não trago opiniões no canal, não trago notícias ruins quando elas não têm nenhum propósito prático no momento. A gente sai por aí falando que essa portaria vai acabar com todas as provas, todo o tiro esportivo, só pode fazer uma coisa, fazer com que o DFPC, com que o Exército, antes de fazer a regulamentação, colha essas opiniões e, baseado nisso, tenha mais força para poder realmente dificultar ainda mais a nossa vida. Vou falar uma bobagem aqui, mas é tipo como se o governo viesse passar a mão na nossa bunda. Se você não reclamou e ficou de 4, o cara vai colocar o resto. Agora, se ele passou a mão, você gritou, opa, peraí que tá errado. Aí vamos negociar e vamos fazer realmente a forma correta. Então acho que o posicionamento das pessoas que vivem do tiro esportivo hoje deveria ser um pouco mais coerente, um pouco mais prudente. Eu acho que trazer pânico, trazer alarde, em troca de quê? Clickbait, apenas para ganhar visualizações, vai enfraquecer o nosso segmento. Mas essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado e o Exército lança uma portaria agora regulamentando, falando que é todos os CACs. Aí nós vamos nos retratar e falar para vocês quais as novas regras do tiro esportivo. Mas, por enquanto, o que é importante você saber, não mudou e não muda nada na nossa rotina, no nosso cotidiano. Todas as empresas aí, as confederações, federações que estavam fazendo provas continuam, você deve continuar procurando seu clube de tiro e fazendo as suas habitualidades normalmente. E aguarda com paciência, que logo vai sair de fato a regulamentação sobre tudo isso e nós vamos trazer as conclusões mais assertivas para vocês. Valeu, pessoal, um forte abraço, tamo junto, agradecer o Giovanni CBTT que tem empenhado e trabalhado muito em prol do tiro esportivo, não com interesse individual, mas no coletivo, pensando no que é melhor para todos. Em breve traremos mais novidades para vocês.